Tá. Então, bom, depois a gente comenta um pouco sobre o exercício, se alguém tiver dúvida, tá? Eu só queria falar um pouco rapidamente sobre esses teoremas, porque acho que é importante entender como é que eles funcionam, tá? Então, esses três aqui, eles são bem geométricos, né? Então, assim, você pode visualizar um pouco qual que é a ideia dele, né? Tá certo? Então, geralmente a pessoa aceita o teorema pelo próprio desenho, no final das contas, né? E, o, e a regra de L'Hopital, ela está aqui porque para você provar a regra, você usa o TVM, tá? Então, mas aí ela tem, quer dizer, assim, se você só enunciar ela, dá para aplicar sem saber nenhuma das três de cima, tá? Então, agora eu só queria fazer então um pouco do desenho, tá? Então, terendo valor intermediário diz o quê, né? E você começa com f contínua em no intervalo AB. Então, se f de A vezes f de B é menor que zero, então existe C no intervalo AB, tal que o f de C é zero. Tá, aqui pode ser estranho falar assim, tá? Isso aqui, na verdade, é a mesma coisa dizer que o f de A e o f de B, eles têm sinais trocados, né? Tá? Então, um é positivo, o outro é negativo. Tá? Tanto faz em que ordem que tá, né? Tá? Então, no caso, seria isso aqui. Tá? Você tem a situação que você tem o A e o B aqui. Tá? Aí o F de A e o F de B tem sinais trocados. Então, ou você tem isso, ou você tem isso daqui. Tá? Então, agora você tem uma função contínua aqui no meio, tá certo? Então, o, o que o teorema fala é que, quer dizer, então, se o valor aqui e o valor aqui tem sinais opostos, então, em algum momento ele vai ter que cortar o eixo, tá? Tá? Então, pode ser que corte uma vez só, ou pode ser que corte mais de uma vez, tá? Então, isso é o que o teorema do valor intermediário garante. Então, ele é bem visual, né? Se você começar se você começa de um lado do semiplano, tá certo? Então, se você conseguir chegar até o outro lado usando o gráfico de uma função contínua, então ele tem que cortar em algum lugar, tá? Esse seria a ideia do teorema do valor intermediário, tá? O teorema de Weierstrass, ele diz o quê? Que toda função contínua, se f é contínua em AB, então f possui ponto de máximo e ponto de mínimo.
Tá, então, só fazer o desenho aqui, os três. Então, aqui está dizendo o quê? Que para toda função ou contínua, tá certo? Então, tem algum ponto aqui, isso aqui seria, no caso, nesse desenho, isso aqui seria o máximo, né? E aí tem também um, um outro ponto que é de mínimo. Então, e isso acontece toda vez que você pegar, então, uma função, a função tem que ser contínua e ela vai ter que ser no intervalo fechado, fechado e limitado, bem? E aí o teorema do valor médio, acho que é mais fácil desenhar primeiro. Ele é menos óbvio. O que acontece? O teorema do valor médio seria o quê? Você tem se você tiver uma função contínua no intervalo fechado e derivável no intervalo aberto, então existe um ponto. Quer dizer, então aí você pega essa inclinação aqui, certo? E aí então tem algum ponto onde a inclinação no ponto, a inclinação no ponto bate com a inclinação, essa inclinação aqui. Tá? Então você acha algum ponto onde. No caso, teria um outro ponto aqui também, né? Mas a ideia é que essas duas retas aqui são paralelas, tá? Então, a reta tangente num ponto vai ser igual a, a inclinação aqui, tá? Então o TVM diz o quê, né? Que F é contínua em AB e F derivável em AB. Então, existe C no intervalo aberto AB, tal que F' de C. Então, F' de C seria exatamente esse ponto aqui. Tá? Então, aqui seria um ponto. Tá? Esse C pode ser, existe mais de um, tá? Mas pelo menos existe um. Tá, ok, então essa daqui seria F' de C, agora essa daqui é F de B menos F de A. Tá, então aqui, esse é o ponto A, esse é o ponto B, né? Então, se você pegar a inclinação dessa reta aqui em vermelho, isso aqui é eu perdi o mouse. É igual a F de B menos F de A sobre B menos A. Tá, então esse número aqui, F de B menos F de A, B menos A, é essa inclinação da reta vermelha. Tá? Então, tá, isso aqui também, assim, como funciona, obviamente que esse teorema do valor médio, ele precisa de derivável, tá? Porque senão, por exemplo, se você pegar nesse caso aqui, tá? O, não tem nenhum ponto que a inclinação bate com essa daqui, né? Tá certo?
Então, mas também não é todo ponto que tem derivada. Tá? Então, realmente o teorema só funciona quando todos os pontos têm derivada. Tá? E a regra de L'Hopital, ela está aqui junto porque no livro ela tem que aparecer depois, porque para você demonstrar, você usa o teorema do valor médio. Tudo bem? Ficou claro assim qual que é a ideia geométrica desses três teoremas aqui, o teorema do valor intermediário, o teorema de Weierstrass e o teorema do valor médio? Tá? O senhor poderia explicar de novo, por favor? Professor, Ah, pelo menos o TVI, por favor. o Cheguei um TVI? pouco atrasado. Ah, tá. Isso. Tá, então o TVI, o teorema do valor intermediário, diz o quê? E se você pegar então dois pontos, né? Tá certo? Quer dizer, você pega um intervalo fechado e uma função contínua nesse intervalo fechado, tá? Então, se o valor é um ponto, tem o sinal trocado com relação ao outro, tá certo? Então, existe um ponto no meio do intervalo que dá zero, tá? Então, seria assim, você tem dois pontos, né, que é f de A e f de B. Quer dizer, na verdade, você tem um ponto aqui, o ponto A, f de A, né? E o ponto B, f de B aqui, né? Então, eles estão em lados opostos do eixo x, né? Tá? Então, se eu pegar um gráfico de função que que começa aqui e termina aqui, necessariamente ele vai ter que cortar o eixo x. Tá? Então, seria mais ou menos isso, né? Você está aqui, você vai ter que chegar a algum... Não tem como você passar daqui para cá sem cortar o eixo. Tá? Isso que seria o teorema do valor intermediário. Tá? Entendi. Tem um teorema mais geral, que chama teorema de Jordan, que é exatamente esse tipo de coisa, só que em vez de pegar gráfico de função, ele pega uma função mais geral. Tá? Mas a ideia visual é a mesma. Tá certo? Você vai tentar chegar de um lugar para outro e em algum momento você tem que cruzar a fronteira. Tá? Essa é mais ou menos, acho que é a ideia visual disso. Tudo bem? Sim, sim. Professor, Oi. no teorema do valor médio, o Hum. B seria um ponto pertencente do ponto mínimo da função? Teorema do valor médio? É, Teorema do valor médio? Não, eles são as pontas, tá certo? Então, você começa com dois pontos, tá certo? Então aqui você tem o ponto do gráfico, né? A, F de A, né? E aqui você tem o ponto B, F de B, né? Tá certo? Aí, aí você considera então agora a reta que passa pelos dois. Aí isso está tudo muito cor igual, tá ruim. Tá? Então você pega a reta que corta os dois, né? Tá? E aí então você tem a função aqui no meio, né? Tá certo? Que é contínua e é derivável em todos os pontos, tá? Dentro do intervalo aberto. Então vai ter algum ponto aqui no meio que a reta tangente ela é paralela a essa reta aqui. Tá? Então o entendi. B é uma das. O A e o B são as pontas do intervalo que a gente está considerando. Entendi, obrigado, professor. Tá? Então, o teorema de Weierstrass ficou mais claro o que é? Tá? Então, É, o máximo e mínimo, eu não sei se eu cheguei. Bom, depois eu vou comentar com mais calma isso daqui, tá? Mas a ideia é essa, né? Quer dizer, se você considerar a imagem aqui, porque o problema é todo assim,
para exemplificar, a gente faz os desenhos, tá? O problema é assim, a gente não, na hora que a gente vai fazer alguma coisa mesmo, a gente não sabe qual que é o desenho, tá? Então você não consegue identificar. Por exemplo, ter um device, se você for pensar, o que você está olhando, o que você vai olhar não é isso daqui. É como se você estivesse olhando ele de, quer dizer, por exemplo, se você tem um gráfico de função assim, se você olhar a 45 graus, né, quer dizer, assim você vai enxergar alguma coisa assim, né? Tá? E se você olhar de 90 graus, o que você vai enxergar é só o risquinho aqui de onde é que estão as imagens, tá certo? Então eu não enxergo quem que é a função para dizer em que ponto que as coisas acontecem, tá? E isso é importante porque nos três casos, aqui no TVI, no, Terrain Device e no TVM, o que a gente tem é um existencial, tá? Eu sei que existe, mas eu não sei onde fica. Tá? Então, muitas vezes o que a gente faz é igual no caso do raiz de 2, né? A gente primeiro mostra que existe alguém que vai ser raiz de 2, e depois você vai verificar onde é que ele fica, né? Na verdade. Tá? Professor, Oi. nesse teorema de Walters, Uhum. o ponto máximo e o mínimo podem ser iguais? Se o ponto de máximo e mínimo for igual, a função é constante. Ah, tá. Muito obrigado. Isso. Pode ser igual, mas aí, então, na hora de a gente provar, a gente, na verdade, divide nesses dois casos, né? Se a função é constante, então todo ponto é de máximo e de mínimo, né? Tá, então, por isso também é aquela coisa, né? Eu falo que sempre que existe um ponto, mas ele não precisa ser único, tá? E a mesma coisa, no TVI, no TVM também, eu sei que existe um ponto. Eu não consigo precisar quantos pontos são. Professor, pode ser mais infinito e menos infinito, máximo e mínimo? O, então, a primeira coisa que a gente mostra no Teorema de Weierstrass é que a função é limitada. Tá? Então, esse máximo e mínimo ele é um número real. Quer dizer, na verdade é um ponto onde o valor é atingido, né? Tá? Então, talvez eu devesse colocar aqui também. Então, o Teorema de Weierstrass, então, esse máximo e mínimo é um número real. Tá? Então, isso aqui são números reais. Vou trocar de cor aqui. Né? Esses aqui são números, né? Porque a princípio quer dizer, se você pegar uma função qualquer, tá certo? Ele sempre tem aquela ideia de supremo e de ínfimo, né? Quer dizer, o supremo seria o valor que ele encosta nos valores que aparecem, tá certo? E aí ele poderia ser infinito, né? Só que no caso, quando a função é contínua no intervalo fechado, esse valor vai ser sempre limitado. Mas ele vai ser limitado no intervalo fechado, não na função em geral, é isso? Isso, na função em geral não. Quer dizer, então, por exemplo, vamos pegar um exemplo de. Deixa eu passar para a próxima página, né? Tá. Então, por exemplo, se você. O exemplo onde o TBI não funciona, né? Por exemplo, se você pegar uma função que tem um buraco no meio, né? Tá certo? Sua função justamente poderia fazer isso aqui, né? Tá? Tá? Então, assim, ela troca de sinal, só que a imagem da função não é tudo, né? Tá? Então, aí, justamente, se tiver um buraco, você pode passar pelo buraco, né? Tá? Então, aí o gráfico da função, ela não contém nenhum ponto ela não corta o eixo, tá? E por exemplo, do TVM, do Teorema de Weierstrass, né? Você teria dois casos, né? Que você poderia pensar, se o intervalo, por exemplo, se o intervalo é infinito, tá? Então, ele simplesmente poderia ir encostando no valor aqui, suponho que aqui é a altura 1, né? Tá? Ele poderia ir chegando cada vez mais próximo, tá certo? Então, você vê que nesse caso, ele não tem valor máximo, tá? Porque para ser valor máximo,
O 1 não é valor máximo porque nenhum ponto aqui vale 1. Tá certo? Tá? Mas aí você só consegue fazer isso aqui porque a função, o domínio da função é um intervalo infinito. Tá certo? De comprimento infinito. Tá? Por exemplo, se você pega um intervalo que não é fechado, né? Então, por exemplo, você pode pegar 1 sobre x, por exemplo, ele faz isso aqui, né? Então, o valor ele é infinito, só que o intervalo aqui não é fechado, né? Se você considerar que o intervalo 0, 1, por exemplo, tá certo? Você tem a função sobre x, tá? Então, o valor ele vai estourar, né? Mas só que ele, quer dizer, quanto mais próximo do zero que você for, ele vai ser, vai dar, ele vai para infinito, tá? Mas o intervalo não é fechado, tá? E no caso do Clash, é o que tinha comentado antes, né? No caso do ter um valor médio, né? Acho que seria quando a função não é derivável no ponto, né? Quer dizer, então, por exemplo, aqui, né? Você tem que se você pegar a inclinação aqui, vai dar essa daqui, né? Só que não tem nenhum ponto aqui cuja inclinação é exatamente essa aqui, tá? Mas aí você só consegue driblar isso aqui porque tem algum ponto aqui onde não tem derivada, né? Aqui não é derivada. Não tem jeito. Tudo bem? Tá, então essas todas aqui, elas são. Peraí, não. Então, esses três teoremas aqui, eles são todos, eles usam a propriedade dos reais, né? Que é aquela do intervalos encaixantes ou supremo, que é equivalente, né? Tá? Então, então acho que nesses casos aqui, acho que o mais fácil é usar intervalo encaixante, que acho que pelo menos visualmente ele é mais fácil. Então, que a gente já comentou um pouquinho sobre isso, na verdade, quando vai fazer o raiz de 2, né? Tá, então, eu vou fazer um esboço do TVI, tá? Tá, então, aqui, na verdade só vai ser um esboço mesmo, porque não vai ser uma coisa muito empilhada. Então, então vamos fazer o caso, supor que aqui é negativo e aqui é positivo, tá? Então, o TVI, como é que é? Intervalo encaixante, o que que era, né? Você pega, você começa com 2 pontos, né? Aqui. Aí depois você acha o A1, o B1. Se quiser você pode repetir, né? Por exemplo, aqui você tem o A2 e aqui o B2 e assim vai. Então a única coisa é que a sequência dos A's crescem, a sequência dos B's decrescem e a distância entre o BN e a N, o BN é sempre maior ou igual a N, então isso aqui vai para zero, tá? Então, daí ele fala que existe um ponto aqui, um único ponto aqui no meio, tá? Então, esse aqui é o intervalo encaixante, né? Professor, Oi. só uma pergunta. Dizer que tem um único ponto ali no meio quer dizer que não são dois, pelo menos, né? Não, Quer dizer que mas... existe um e só tem um, Ah, tá. Obrigado. tá? Tá, se você pensar assim, na prática seria o quê? Suponha que você está tentando cercar alguma coisa, tá? Porque basicamente é isso que está acontecendo, né? Então você vai encolhendo o espaço que você tá procurando, né? Num espaço cada vez menor, né? Tá certo? Só que aí você sempre tem que garantir que
que ele está dentro do espaço que você está fechando, né? Tá? Então, eventualmente, você vai acabar encontrando ele, né? Tá? Por Obrigado. exemplo, se duas pessoas, se uma pessoa está num corredor, né, que não tem outra saída e uma pessoa vem de um lado e de outra, vocês vão avançando, alguma hora vocês dois vão cruzar com a pessoa, né? Quer dizer, mais ou menos seria isso, né? A ideia do intervalo encaixante. Tudo bem? Bem, obrigado. Tá, então, então, aqui a gente só precisa realmente ver o que acontece com o intervalo encaixante, né? Tá, então, a ideia básica é essa aqui. Você pega o ponto médio aqui, tá? Então, agora, então, aqui seria então, se ele for zero, aí acabou, né? Tá? Então, agora, se ele não for zero, ou ele está aqui em cima, ou ele vai ter que estar aqui embaixo, tá certo? Então, se ele estiver aqui em cima, então eu tenho um intervalo menor, que seria esse aqui, né? Tá? Onde os valores ainda eles ficam trocados, tá certo? O sinal é trocado, tá? Ou ele está, se ele estiver aqui embaixo, tá? Bom, se ele for zero, acabou, né? Então, se ele estiver aqui embaixo, você escolhe esse intervalo aqui, tá? Então, você começa com f de, tá? Então, se esse aqui seria o A0, que é o A, né? Esse aqui é o B0, que é o B. Tá? Aí agora, dependendo da posição, a gente vai escolher, por exemplo, se a gente estiver nesse caso em vermelho, o que a gente vai deslocar é o B. Então, esse aqui vai ser o B1. Tá? E aí, esse aqui seria o A1. Tá? Agora, se ele estiver aqui embaixo, esse aqui seria, então, o A1. Deixa eu usar outra cor aqui. Não. Eu tenho que apagar aqui primeiro. Deixa eu fazer em outra cor para ficar mais fácil de visualizar. Então, aqui seria bom, aqui, tá? Não, isso aqui é a mesma cor. Deixa eu colocar amarelo. Não é, eu usei errado. Aqui é o verde. Bom, tá, aqui é então, esse aqui seria o A1. E aí, esse aqui seria o B0. B1, aliás, tá? Então, vai depender do caso. Então, eu tenho três casos possíveis, né? Um termina, que seria quando ele realmente já deu zero. Ou ele vai ficar para cima ou para baixo, e aí o que você vai garantir é isso, né? Então, aí você define por indução isso, tá? Então, o que a gente vai ter é isso aqui, né? São duas coisas, né? Que é a B1 menos A1, em qualquer um dos dois casos, isso aqui é igual a metade de B0 menos A0. Tá? E a outra coisa é que F de A1 vezes F de B1, eles continuam tendo sinais trocados. Tá? Daí aí você continua, aí você faz a mesma coisa. Agora você agora tem aqui o A1 e o B1, tá certo? Aí você pega o ponto médio e faz a mesma coisa. Tá? Então você consegue fazer isso para cada passo a passo, tá certo? Então, no final das contas, o que a gente vai ter, né? Você vai ter que Bn menos An vai ser igual a 1 sobre 2 N de B menos A, né? Certo? Tá? Porque é só ir dividindo, né? Quer dizer, então é só ver por indução que vai dar isso aqui. E a outra coisa é que o F de Bn vezes F de An, isso aqui vai ser sempre negativo.
Professor, isso que Oi, parece um menos não é um menos, não, né? onde? O menos, Aqui? aonde você acabou de fazer. Isso aqui? Não, no começo. Ah, É desculpe. menos, Ah, não, deixa eu tirar isso aqui, que realmente isso aqui era só para destacar, mas aí não ah, destaca, né? tá, Atrapalha. Tá, obrigado. não. Tá, então, deixa eu fazer uma chavinha aqui. Tá. Então, mais ou menos assim, intuitivamente fica claro que dá para fazer isso, né? Acho. Tá, tudo bem? Tá, então agora o que a gente vai usar? Vai usar intervalo encaixante. Tá? Então, então eu sei que existe um ponto C aqui, tá certo? Que é o que está no meio dos dois, né? Então você tem que vai ter que o AN é menor ou igual a C, menor ou igual a BN para todo N. Tá? Então eu sei que existe esse C. Tá? Então, aí você faz por contradição, tá? Então, a gente vai provar que o f de c tem que ser zero, né? Tá? Se o f de c não fosse zero, o que acontece? Tá? Então vamos mostrar o caso quando c é positivo, tá? Tem aqui o f de aqui, né? Tá. Se o f de c for positivo, significa o quê? Que tem pela continuidade no ponto aqui, existe algum delta aqui, né? Tá certo? Tal que todo o ponto daqui, o gráfico da função vai ter que ficar sempre positivo. Tudo bem? Porque pela continuidade no ponto, tá? Então, você pega um epsilon que por exemplo, menor que a metade dessa distância aqui, tá certo? E aí você acha um delta tal que todo mundo cai aqui dentro, né? Então a função vai ficar sempre positiva nesse intervalo, tá? Agora o que acontece? Alguma hora o AN e o BN eles estão se aproximando de C, tá certo? Então alguma hora você vai ter tanto o ponto AN quanto o ponto BN vão cair aqui dentro, tá certo? Então, agora, o f de AN e o f de BN, eles têm sinais trocados. Então, um deles, ele vai ficar fora do... Ele não vai bater, né? Então, um deles vai ficar aqui embaixo. Tá? E isso contradiz o fato que a função é contínua, tá certo? Como a função é contínua, a gente consegue um intervalo pequenininho aqui e tal, que todo mundo tem o mesmo sinal que f de c. Tá? Só que o AN e o BN vão estar dentro do intervalo e um deles vai ter sinal oposto ao sinal do f de c. Tá? Quer dizer, não o AN e BN, né? O f de AN e o f de BN. Tudo bem? Mas aí, então, isso dá uma contradição. Tá? Então, por exemplo, no caso de f de c negativo é a mesma coisa, né? O AN e BN ainda vão entrar dentro do intervalo e um dos dois vai ter que ter sinal oposto ao de f de c. Tá? Então, quer dizer que não vale nem do f de c ser positivo, nem o f de c ser negativo. Então, a única opção que sobra é isso aqui, né? O f de c vai ter que ser zero. Tudo bem? Ficou clara a ideia, gente? Tá, bom, é como eu estava falando também antes, tá? A gente não vai... Eu não vou cobrar a demonstração, tá? Mas acho que visualmente ajuda, pelo menos, a entender por que que o teorema funciona, tá? Quer dizer, se for para lá, teria que escrever com um pouco mais de cuidado, mas acho que já dá para ter uma ideia do que acontece aqui, né? Então, Professor, deixa... Sim, eu fala. não sei se eu entendi. O teorema diz que o f de c vai ser zero. Essa é a conclusão do O teorema teorema. diz que existe um ponto C no meio, tal que o f de C é zero. Tá, entendi.
Tá, então, só que aí se você for ver, o que acontece? O teorema do valor encaixante, ele é um processo infinito, tá certo? Então, na verdade, o que a gente consegue fazer, a gente nunca, quer dizer, assim, pelo teorema eu sei que existe, eu não sei dizer onde é que ele fica, tá certo? Só que eu sei, basicamente o que você faz é estimar, né? Então, se você me pedir, por exemplo, acha o intervalo bem pequeno, né? Então, tipo, falar assim, 10 a menos 50, por exemplo, tá? Onde esse ponto está, né? Aí você faz exatamente esse processo dos intervalos encaixantes, né? Você pega um ponto, aí você testa, aí vai indo, vai indo, vai indo, alguma hora você consegue um intervalo pequenininho, né? Tá certo? Que você diz que o valor que você está procurando está ali no meio, tá? Só que você não consegue dizer exatamente onde ele fica, né? Tá? E, então, aí para você mostrar que esse ponto, quer dizer, esse ponto aqui, ele existe pelo teorema dos intervalos encaixantes, tá? Aí você vê que ele não pode ser nem positivo, o valor dele no ponto, né? Então, f de c não pode ser nem positivo nem negativo. Como o f de c está definido, tá certo? Então, ele vai ter que ser zero. Tá? Então, isso aqui é um processo só existencial. Você não consegue dizer onde ele fica. Você sabe que existe alguém. Tudo bem? Entendi, obrigado. Tá. Aí o teorema de Weierstrass, ele tem a mesma pegada disso, né? Então, você consegue dizer que tem algum ponto, mas você não sabe dizer onde que fica. Tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, tá? E aqui tem que usar o fato que tem que usar Supremo, tá? Então, só vou repetir um pouco o que era o Supremo, tá? Então, isso é equivalente ao intervalo encaixante também, mas aí a gente não viu intervalo encaixante, né? Ou a demonstração. Mas aí a gente assume também, de fato, tá? Então, se você tem alguém que limita, tá certo? E você tem um conjunto aqui, um conjunto aqui, deixa eu trocar a letra aqui, colocar uma minúscula. Deixa eu voltar aqui. Tá. Tá. Então, suponha que o conjunto é limitado, tá? Tá. Então, se o conjunto for limitado, existe uma função. Quer dizer, se A é limitado, então o supremo de A existe, né? Tá. Aí o que é o supremo? Supremo é o menor, seria um ponto, o supremo de A vai ser assim, né? O A é menor ou igual ao supremo de A, para todo A pertencente a A. Então, quer dizer, o supremo de A é um majorante, e ele é o menor dos majorantes. Então, se você pegar qualquer, então são duas coisas, né? A primeira coisa é essa aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Então, eu preciso de duas propriedades, né? E a segunda propriedade é que se A é menor ou igual a B para todo A pertencente a A, então, se o B for majorante, então o B ele vai ser maior ou igual ao supremo de A. Tá? Então, quer dizer, se esse aqui for o supremo de A, a outra forma de dizer, né, é que se você pegar um ponto para baixo aqui, opa, aqui tá. Se você pegar um ponto aqui para baixo do A, então tem que ter algum ponto, ainda tem ponto de A aqui. Tá? Então, o supremo de A seria, tipo, você tem o seu conjunto, você vai jogando você vai descendo até encostar no conjunto. Basicamente, esse que seria visualmente a ideia do supremo. Tá? Então, a propriedade dos reais é que todo limitado, essa aqui é a propriedade de R, né? Todo A não vazio, limitado,
possui supremo. Tá? Então, agora a gente vai ter que usar isso daqui para chegar a uma contradição. Tá? Então, antes de provar então, o teorema de Weierstrass, o que a gente mostra é que a função é limitada. Tá? Então, teorema. Deixa eu colocar o teorema em outra cor aqui. Teorema. Tá, e aqui também tem que ser intervalo fechado e limitado, né? Se f é contínua, em AB, então f é limitado. Tá, então, para provar limitada, isso. Tá, então, para provar isso, também a gente vai ter que usar o seguinte fato que eu não vou provar, a gente só vai assumir também, tá? E se eu pegar, se eu tenho A juntado com B, certo? O supremo da união é igual ao máximo entre o supremo de A e o supremo de B. Tá? Então, se eu pego um conjunto, tá, e divido em dois pedaços, o supremo dos dois vai ter que estar em um dos dois conjuntos. Tem que bater com o supremo de um dos dois conjuntos. Tá? Eu não sei se visualmente fica claro para vocês isso. Porque assim, se eu pegar, por exemplo, dividir o A em dois pedaços aqui, tá? Então, um dos pedaços vai ter que continuar encostando nele. Tá? Essa é a ideia. Tá? Tá, então, como é que a gente prova? Isso aqui também é por intervalos encaixantes agora. Tá? Então, o que a gente faz é assim, né? Então, vamos provar que ele ele é limitado superiormente, primeiro, tá? Depois você mostra que ele é limitado inferiormente, se for o caso. Tá? Então, você divide em dois casos aqui, né? Você pega você divide aqui também intervalo em dois pedaços, tá? E aí, assim, se ele for ilimitado, então ele vai ser ilimitado ou aqui, né? Tudo bem? Quer dizer, então, porque se os dois fossem limitados, a função seria limitada, tá? Então, se ele for ilimitado, supõe por absurdo que a função é ilimitada, tá? Então, se ele for ilimitado aqui, então esse vai ser o A1 e aqui vai ser o B1. Tá? Agora, se ele for ilimitado aqui, então aqui vai ser o A1 e aqui seria o B1. Tá? E aí você continua, né? Quer dizer, aí você pega, aí você teria então aqui o A1 e o B1, aí você divide de novo no meio e faz a mesma coisa, tá certo? Você escolhe um dos dois, tá certo? Então, se isso aqui for ilimitado, aqui vai ser o B1, B2, e esse aqui seria o A2, tá? E se esse pedaço aqui for ilimitado, esse aqui vai ser o A2, e esse seria o B2, e assim vai. Tá? Então, aí você vai dividindo, e aí é o mesmo processo dos intervalos encaixantes que a gente viu antes. Né? Então, só que agora, quer dizer, cada intervalo, ele vai ser ilimitado, e você tomando, tá certo? Só que o tamanho dos intervalos vai diminuindo, tá? Então, vai existir um ponto no meio, de novo. Tá? Então, pelos intervalos encaixantes, vai existir um C, tá certo? Tal que
Tá, o C pode estar na ponta, no caso, tá? Não precisa ser. No outro caso, era só voltando aqui um pouquinho. Tá? No outro caso, a gente sabia que o C, eu sei que o C está aqui, tá? Só que o C, como deu 0 no final, ele não pode ser nenhuma das pontas, porque se ele fosse uma das pontas, ele não poderia dar 0, porque a gente começou dizendo que as pontas não davam 0, tá? Para a gente fazer esse caso aqui, o C ele pode estar na ponta, mas aí vai dar contradição, porque a gente só vai mostrar que esse C não existe, no fundo, tá? Então, se o C não existe, para começar, então o que a gente assumiu, que a função era limitada, é que tá falso, tá? Então, existe um C, tal, que o AN menor ou igual a C, menor ou igual a BN, né? Tá certo? E aí vai fazer a mesma coisa. Agora, o C a função é contínua, né? Então, existe aqui. Então, você sabe o quê? Que existe um intervalinho aqui, tá certo? Tal que todo mundo fica dentro dessa faixa aqui, né? Em torno do f de c, tá? Só que então significa o quê? Que se existe uma faixa que todo mundo aqui dentro cai, e todos os pontos aqui caem dentro da faixa aqui, tá? Vai cair dentro dessa faixa aqui, significa então que a função tem que ser limitada nesse conjunto aqui, né? Tá? Só que o que acontece? O AN e aqui dentro, você tem aqui um AN, deixa eu trocar de cor aqui, que eu vou precisar de outro. Tá? Agora, só que, por hipótese, o AN vai se aproximar de C e o BN vai se aproximar de C, então alguma hora você acha algum N tal que o AN e o BN estão aqui dentro. Tá certo? Então, se o AN e o BN estão aqui dentro, significa que o intervalo fechado, AN e BN, também está aqui dentro. Tá? E aí, por hipótese, a gente tinha escolhido os intervalos AN e BN de forma que a imagem disso daqui vai estar sempre ilimitada. Tá? Só que agora ela vai, como se diz, aqui dentro a função ela está presa aqui, né? Porque todo mundo aqui dentro cai dentro dessa faixinha, tá? Então você conclui que a função dentro desse intervalo vai ser limitada, que é contra a hipótese que a gente estava usando aqui, tá? Que dentro do intervalo sempre era ilimitado, tá? Então com isso esse C então não existe, tá? Como C não existe, então é porque essa escolha que a gente fez dos intervalos encaixantes não poderia ter sido feita, tá? Então com isso a F vai ter que ser limitada. Tá? O argumento é por contradição, às vezes confunde bastante a cabeça por causa disso. Ficou clara a ideia, mais ou menos, ou não? Tá, então só voltando aqui, né? Então, a gente está supondo que a função é ilimitada, tá certo? Aí você divide no meio, aí você vai sempre ficando com o intervalo, você pega as extremidades do intervalo que a função seria ilimitada, tá? Aí você vai fazendo esse processo infinitamente, né? E aí você vai, então, ter intervalos encaixantes, e aí vai ter que existir algum ponto, né? Que está no meio do intervalo, tá? Só que aí a função nesse ponto aqui, ela é contínua, então você acha um intervalinho aqui, tá certo? Onde a função ela varia, por exemplo, você pode pegar epsilon igual a 1, né? Ou qualquer coisa assim, tá? Aí então você existe um delta, tal que se x menos c é menor do que delta, isso implica que f de x menos f de c é menor que 1, né? Então, quer dizer, você pode fazer uma faixa de tamanho 1 aqui, por exemplo, aí você acha um delta tal que todo mundo vai ficar a menos de 1 do ponto f de c, tá certo? Então, em particular, a função vai ser limitada, tá? Só que aí, como esse aqui é um intervalo aberto, o AN e o BN se aproximam de C, então alguma hora o AN e o BN vão entrar aqui, né? O mesmo N, tá? Aí, por hipótese, esse intervalo teria que ser a imagem dele teria que ser ilimitada, só que ela cai aqui dentro, então, no final das contas, a imagem é limitada, então isso dá uma contradição. Tá?
Então, com isso, a gente tem que a função vai ter que ser limitada, tá? Porque se fosse ilimitada, quer dizer, daria essa contradição. Tá? Aí, na verdade, não precisa nem se considerar se a função é crescente ou decrescente, quer dizer, se vai para infinito ou menos infinito. Tá? Basta usar que é ilimitada mesmo. Tá? Ficou clara a ideia, mais ou menos, gente? É meio confuso, né? Isso, mas, tá. Então, agora o teorema de Weierstrass. Deixa eu colocar preto aqui, né? O teorema de Weierstrass. Então eu já sei que f é limitada. Tá? Quer dizer, então, nas condições que estava antes, né? A função é contínua, né? Então, eu já sei que f é limitada, né? Tá? Então, aí você toma o supremo da imagem. Tá? Então, a gente vai buscar o máximo primeiro, depois o mínimo é a mesma coisa. Tá? Agora a gente vai usar essa condição que eu tinha comentado antes, tá? Essa daqui. Tá? Porque a gente sabe que o supremo existe, né? Porque a função é limitada. E aí eu sei que o supremo vai estar sempre em um dos dois pedaços que a gente dividir, tá? Então a gente vai dividir em dois intervalos aqui. Tá? Então você tem o A e o B aqui, tá? Aí você considera o supremo aqui, nesse intervalo, e o supremo aqui. Então, pelo que a gente escreveu ali antes, o supremo das imagens aqui, ou o supremo das imagens aqui, vai bater com esse supremo aqui. Tá? Então, eu tenho que deixa eu escrever aqui, né? A gente vai ter que... vou provisoriamente chamar esse ponto de E, tá? Então, você tem que o supremo de f de x em A0, B0, isso aqui é igual a supremo de f de x pertencente a A0e, ou ao supremo de f de x pertencente a e B0. Tá certo? Tá, então um dos dois satisfaz. Então aí você vai fazer o intervalo em caixinha do mesmo jeito de antes. Tá? Então, se o supremo está, se você está no primeiro caso, tá? Então você vai ficar com esse intervalo. Então aí você pega aqui, esse você chama de A1, e aqui você chama de B1. E se o supremo está no segundo caso aqui, tá? Aqui você chama de A1 e aqui você chama de B1. Tá? Então você vai tendo, o que acontece aqui? Você vai tomando o intervalo cada vez menor, tá certo? Tal que o supremo vai estar dentro do intervalo sempre. Tá? E aí então você vai achar, agora a gente vai achar um ponto C e esse ponto C a gente vai usar, tá? Então eu sei que existe um C, tal que ele fica no meio de cada um desses aqui. Tá? E aí agora você compara o f de C com o supremo. Tá? Então, eu sei que como a gente está tomando o supremo da imagem, f de C vai ter que ser menor ou igual ao supremo, né? Porque ele não pode passar desse valor, né? Só que, por outro lado, ele não pode ser menor, porque se for, quer dizer, então, ou ele é menor, estritamente menor, ou ele é igual, tá?
Então aí você prova que ele não pode ser menor e aí você conclui que... Tá? Porque acontece, se o supremo fosse maior do que o valor, por exemplo, tá? Então suponho que aqui está o f de c, né? Então você acha uma faixa aqui, você acharia uma faixa e não pega esse ponto, né? O supremo, tá? Então aí o que acontece? Você pega essa faixa aqui, né? Então pega, por exemplo, a metade da distância entre esses dois valores aqui, tá? E aí pela continuidade nesse ponto aqui, tá certo? Você acha aqui um intervalinho, tá certo? Tal que o gráfico inteiro da função cai, quer dizer, então, o gráfico inteiro da função vai cair nesse intervalo aqui, tá? Só que acontece, por hipótese, o supremo da imagem nesse intervalo, quer dizer, desculpe, aí ficou faltando uma outra coisa. Tá, aí é a mesma coisa, o AN e os bens não se aproximando de C, então você acha um AN e um BN aqui. Tá? E aí o que acontece? A imagem da função aqui, ela se aproxima desse ponto, porque o supremo daqui dentro é esse número supremo de f de x pertencente a B. Tá? Só que se o valor fosse f de c fosse estritamente menor, então você consegue esse intervalo aqui, na verdade a imagem vai ficar longe desse ponto, e aí então esse ponto não seria, na verdade, o supremo. Tá? Então, quer dizer, então o que a gente mostra é que f de c menor do que o supremo, esse supremo aqui, tá? Isso aqui dá uma contradição, né? Porque não dá para acontecer isso, tá? Então a única coisa que sobra é o f de c ser igual, tá? E aí para o ínfimo você faz para mostrar que f é t mínimo, você faz a mesma coisa, só que aí você usa o ínfimo, tá? Então você faz ao contrário, tá? Então o argumento é similar. Apesar que a gente não falou o que é ínfimo, mas a ideia é fazer o contrário, né? Tá? Você aproxima por baixo, né? Até encostar no conjunto. Tá? Tá? Então, essa que é a ideia do teorema de Weierstrass. Tá? Então, você prova que ele existe usando os intervalos encaixantes. Tá? Então, você não sabe precisar onde fica o ponto C também. Tá? Mas você sabe que existe. Tudo bem a ideia disso daqui, gente? Tá. Eu acho que a aula já ficou bastante técnica, então eu vou deixar o TVN para a próxima aula, se vocês não se importarem. Tá? Porque acho que senão vai ficar muito pesado. É bastante informação para uma aula só. Tá? Aí na próxima aula eu comento sobre o TVN. E aí a gente faz exercício agora. Então vamos passar para o próximo. Alguém tem algum exercício da matéria da prova que queira discutir agora? Professor, eu tenho uma dúvida no exercício. Eu sei como faz ele, mas eu queria ter certeza de por que que o outro jeito não tá certo. Tá, É, pode falar. Qual é que é o assim, exercício? eu posso ditar? Não, me fala qual que é primeiro, só para eu anotar aqui. Eu acho que é o exercício 4B da seção 3,6. Exercício 3.6, 4b. Isso. Tá, então qual que é o enunciado? É limite de x, limite de x indo para zero, Uhum. de x vezes seno de 1 sobre x. Uhum. E eu acho que eu sei, mas o que eu queria entender, com certeza, assim, só para tirar essa dúvida, é por que que eu não posso usar o limite fundamental o limite fundamental lá da trigonometria Tá, nessa... é porque como se diz? Para você usar o limite fundamental, quer dizer, você escreveria isso daqui, né? Tá certo?
O Exato. problema o que que é? Isso, para você usar o limite fundamental, isso aqui tem que ir para zero, Ah, tá. tá? Porque o limite fundamental é isso aqui, né? Seno de u sobre u é 1 quando U o vai para zero. u vai para zero, tá? Então, Ah, mesmo que ele tenha a entendi. cara de limite fundamental, se ele não for para o lugar certo, não vale, tá? O x vai para zero, mas o que está dentro é 1 sobre x. Então, 1 sobre x que teria que ir para zero. Entendi. Então, se fosse, por exemplo, seno de x menos Se 1, fosse por isso aqui, exemplo. sim. Ah, se fosse. Ah, isso. Isso. Se fosse para infinito, daí ele vai para 1. Tá, entendi. Tá? Mas aí, né, por isso que tem que tomar um certo cuidado, né? Você tem que testar para onde que vai, né? Porque não adianta só olhar aqui, né? Você tem que ver o que está aqui. Tá? Tá bom, entendi, Isso. professor. Tá, então, Obrigado. aqui só para... Claro, né? Então, esse aqui é limitado, né? Porque a função vai para... a função, o valor do seno de 1 sobre x, ele está entre menos 1 e 1, né? Tá? Isso aqui vai para zero. Então, se vai para zero e outra limitada, isso aqui dá zero. Né? Certo? Eu vi uma explicação, professor, pela teoria do confronto. Então, É a mesma coisa, na então realidade? essa daqui, ela sai do confronto, na verdade. A prova disso, né? Ah, entendi. Tá? Então, porque como é que você prova isso aqui, né? Então, se você tem uma função, em geral, né? Se f de x vai para zero, né? E g de x é limitado, então, quer dizer, em modo ele é limitado por n, né? Isso aqui, na verdade, não precisa ser limitado inteira, né? Limitar, quer dizer, para todo x próximo de A, né? Tá? Próximo de A. Seria, no caso, o ponto para onde vai, né? Quando o x vai para A. Né? Tá? Então, aí como é que você prova isso, né? Você faz você escreve exatamente isso, menos m módulo de f de x é menor ou igual a f de x vezes g de x, né? Que é menor ou igual a módulo de f de x vezes n. Tá? Então, o que tem que verificar é essa desigualdade aqui, né? Então, você vê pelo sinal, tá certo? Aqui você toma o módulo, né? Tudo bem? Tá, se quiser facilitar as contas, você pode fazer isso aqui. Toma o módulo aqui também, tá? Porque daí tem menos coisa para verificar, né? Então, aqui dá para ver que o g de x, ele então, o módulo de g de x vezes f de x, né? Ele é menor ou igual a menos m vezes o módulo de f de x. Tá certo? Então, agora, o f de x sem módulo vai para zero, o f de x com módulo vai para zero. Tá certo? Agora, se você multiplica por uma constante, isso aqui também vai para zero. Tá? E aqui é a mesma coisa, o f de x vai para zero, em módulo ele vai para zero, multiplicando por uma constante ele vai para zero também. Tá? Então, as pontas vão para zero, pelo confronto, o que está no meio vai para zero. Tá? Agora, você usa o fato que isso aqui é zero, quer dizer, que aqui é zero, então o limite com o módulo, o limite sem módulo vai para zero. Tá? Então, agora você tem isso aqui, né, que f de x, g de x em módulo vai para zero, então isso implica que sem módulo também vai para zero. Tá? Então, assim, isso aí sai pelo confronto, mas aí a gente já assume isso, porque é um truque padrão, né? Tudo bem? Então, aí você simplesmente fala, né? Se uma vai para zero e a outra é limitada, então vai para zero. Mas aí a prova disso é usar isso, é o confronto. Entendi. Obrigado, professor. Né? Alguém tem alguma dúvida nisso daqui? A gente tem algum outro exercício, gente?
essa pergunta do x elevado a x não é sua, não, né? Tá, eu Não. faço essa do x elevado a x depois. Tá, fala. Pode falar o Então, a exercício. questão é da seção 3.5, Uhum. exercício 3A. 3A, tá. Qual que é o enunciado? Ele fala, seja F definida em reais e seja P um real dado, suponha Peraí. que... F desculpa. definido em R. E seja P um real dado. R. E pega P, um real dado. Tá. Aí suponha que Uhum. limite de x tendendo a P Uhum. f de x Uhum. menos f de P Sim. dividido por x menos P Uhum. é igual a limite. Aí, Igual a quanto? limite, o L. Limite de? Não, eu só colocou o L. Maiúsculo. Desculpe. Enfim. É igual a R? L. L, Não, L. professor, Tá, é isso. desculpa. L, tá bom. Uhum. Aí na A ele fala para calcular limite de h tendendo a zero, Uhum. de f, Uhum. abre parênteses, p mais h, fecha parênteses, menos f de p Uhum. dividido por h. Certo. Uhum. Tá. Então isso aqui é L, né? Tá, a gente mostra isso aqui daqui. Bom, vamos fazer isso primeiro, tá? Depois a gente continua no. Tá, então, esse aqui você faz. Esse daqui você faz por mudança de variável. Tá? Então, o que a gente faz aqui, né? Você chama o x menos p de h. Então, quer dizer, você sabe esse limite aqui, né? Tá certo? Então, se eu chamar o x menos p de h, como é que fica? Quando o x vai para p, o h vai para onde? Tá? Então, o x vai para p, x menos p vai para zero, né? Tá? Então, agora só o que você faz aqui é reescrever isso aqui usando a mudança de variável. Tá? Tá. Para justificar a mudança de variável, a gente usa épsilons e deltas, tá? Mas aí a gente já vai assumir que isso funciona, tá? Mas se quiser, eu posso fazer a conta para se ficar em dúvida por que vale isso ainda, tá? Mas a ideia seria mais intuitiva, né? Tá, então agora o x indo para p, em termos de h, o h vai para zero, né? Que é o que a gente vê aqui, tá? Então o h vai para zero. E agora você vai, onde tiver escrito x, você troca pela relação com p. Então, o x, se o x menos p é igual a h, então o x é igual a p mais h, né? Tá? Então, todas as aparições de x, você troca por p mais h. Então, vai ficar f de p mais h menos f de p. E agora fica o x vai ficar p mais h aqui, né? Menos p. E agora é só cancelar o que aqui. O h vai para zero. F de p mais h menos f de p
sobre H. Tá? Então, o que a gente usa é isso daqui, na verdade. A gente vai usar que quando você faz mudança de variável, o limite não muda. Ele continua dando o mesmo limite. Tá? Então, isso daqui... tá, deixa eu inverter aqui. Só escrever desse lado que acho que vai ficar melhor. Tá? Então, eu tenho que... usa aqui esse limite aqui. Usando então essa mudança de variável, x indo para p, de f de x menos f de p, x menos p. Então, isso aqui sai pela mudança de variável, tá? Só que agora isso aqui é L, né? Então, você tem então, por igualdades aqui, então você tem que esse primeiro termo aqui da igualdade vai ser igual ao último termo da igualdade. Tá? Então, por isso vai dar aquele L. Entendi, Tudo bem? professor. Muito obrigada. Tá. Qual que é o item B? O item B dessa questão? Uhum. Ah, peraí, porque... Professor, antes de eu falar, eu não entendi muito bem por que que o x indo para p é igual ao h indo para zero. É por causa da relação que você fez de x menos p é igual a... Isso, na verdade você faz isso aí é uma mudança em variável, Ah, entendi. tá? Então isso aqui sempre aparece, então é bom repetir aqui um pouquinho, né? Então, eu quero que quer dizer, na verdade, então, o x está indo para p, né? Então, você coloca x menos p e chama isso de h, Ah, então tá? se x menos p, não, se x vai para p e h vai para zero, então necessariamente o x menos p é igual a h. Nesse caso, nessa mudança de Isso, variável. nessa mudança, quer dizer, então, porque você tem que escolher a mudança de variável certa, então você chama x menos p de h. Entendi. Tá? Realmente assim, se você não sabe que é para fazer isso, fica complicado, mas aí esse aqui é o padrão, né? Tá? Aham. Então, toda vez que você tem um limite, por isso assim, toda vez que você tem um limite que não vai para zero, você consegue escrever um limite que vai para zero, tá? Em função daquele limite. Isso, que vai dar é o mesmo, quer dizer, o limite o valor do limite é igual porque você tá fazendo uma mudança de variável, Aham. tá? Então, você chama x menos p de h, então agora você manuseia, né? Quer dizer, se o x menos p, quer dizer, se x vai para p, x menos p vai para zero. Só que x menos p é o h, então o h vai para zero, né? Agora, onde tinha x, você tem que trocar por alguma coisa em função de h, tá certo? Então, agora, como x menos p é h, então x é h mais p. Tá? Entendi. Aí você usa isso. Tá? Aí você troca, então, aparições de x por p mais h. Tá? Entendi. Obrigado, professor. Né? Tá. Então vamos continuar para o próximo. Tá. Qual que é o item B? O item B é limite Uhum. de h tendendo a zero, De h tendendo a zero. de f, F, abre parênteses, p mais 3h, P mais 3h. fecha parênteses, menos f de p, Uhum. dividido por h. Ah, sim. Tá. Então, aqui a gente vai usar composta. Tá? Então, na verdade, a gente vai usar a continuidade, né? Qual que é a função contínua que a gente está usando aqui? Ah, tá, acho que é melhor eu escrever de tá, vamos fazer tá. Então, o que aparece aqui é essa daqui, né? P mais 3h, né? Tá, então o que a gente sabe é isso aqui, ó. Eu vou chamar de U, tá? F de U. Não, eu vou usar, talvez fique mais claro, mas eu vou usar a notação de função contínua, tá? Então, qual é a função que a gente tem, né? É G de... A gente vai chamar G de U de F de
P mais U menos F de P sobre U, né? Quando U é diferente de zero. Tá, então para essa função ficar contínua, o que a gente faz? Para U igual a zero, da L? isso, Não, ele igual vai a zero dar ela tem L, né? L. Porque é a derivada da função, né? Tá certo? Então, o que é importante é que isso aqui é contínuo. É contínuo em zero. Tá? Então, o que a gente faz aqui é fazer aparecer a G, tá? Basicamente é isso. Então, deixa eu continuar aqui. Então, isso daqui... Então, para aparecer G aqui, então tem que aparecer aqui você tem U, né? Então 3H vai ser U, então aqui tem que aparecer 3H, né? Tá certo? Então isso aqui vai ser limite de H indo para zero de F de P. Puxa, vai tá feio isso. P mais 3H menos F de P sobre 3H vezes 3. Então aqui a única coisa que a gente fez é multiplicar o 3 e, quer dizer, dividir por 3 e multiplicar por 3 para manter a igualdade aqui. Tudo bem? Bom, agora isso daqui, eu vou colocar assim, tá? Não precisaria mudar assim, mas acho que pelo menos até no começo ajuda. Tá? Não confundir, então. Então, isso daqui seria igual a limite, quando H vai para zero, de G de 3H, né? Tá? Porque, como se diz, quando H é diferente de zero, 3H é diferente de zero, então você cai, isso aqui vai dar exatamente o G de 3H. Tá? Então, isso aqui, né? Isso aqui, deixa eu trocar de cor. Né? Tá. Então, isso daqui é igual a isso daqui. Tudo bem? Vezes 3. Professor, eu não entendi muito bem. Então, porque na verdade, para fazer isso, a gente usa uma composta. Tá? Então, para identificar quem que é composta, né? Tá? Você tem o que a gente sabe fazer é isso aqui, né? Você sabe que essa aqui é a função que está relacionando a derivada com a função que você usa para calcular a derivada, tá? Então, f de p mais u menos f de p sobre u, quando u é diferente de zero, ela é contínua se você tomar no u igual a zero o L, tá certo? Porque o limite disso daqui é o L, né? Tudo bem? Tá, então, Agora entendi. então essa função aqui é contínua, tá certo? Então o que a gente vai fazer é fazer aparecer essa função aqui. Tá? Então, para aparecer aqui, no caso, o 3H seria o U, né? Tudo bem? Sim. Tudo bem, Então, professor. só que aí, Obrigada. como aqui aparece U, aqui fora tem que aparecer U também. Tá? Então, como aqui tem 3H, aqui fora tem que aparecer 3H. Tá? Então, para aparecer, você força isso aqui, né? Você põe o 3 aqui e multiplica e divide para dar 1, né? Tá certo? Tá? Então, agora você vai usar essa daqui, tá? Tá? Se quiser, você pode escrever assim só. Fica f de p mais u menos f de p sobre u, né? Então, você tem que u é igual a 3h. Tá certo? Então, quando h vai para zero, o u vai para zero, né? E quando o u vai para zero, então isso aqui vai para L.
Tá? Que é a mesma coisa. Você pode, ou você escreve a função mesmo, tá certo? Que é a composta, ou você faz isso aqui que também tá escrevendo a composta, tá? Eu não sei qual que vocês preferem, mas aí, quer dizer, mas isso aqui acho que ajuda pelo menos a refletir um pouquinho o que você tem que escrever aqui, né? Tá? Então, o que você vai usar é a continuidade dessa função aqui, no fundo, tá? Então, que está representado aqui, né? O limite disso aqui da L, né? Tá? Então, a função é contínua, então, na verdade, você tem que isso aqui vai para L agora. Então, isso aqui dá 3L. Tá? Então, assim, o que eu quero usar é a derivada. Então, você tem que ajeitar para a variável ficar certa, né? Então, como aqui aparece 3L, então a gente vai usar, quer dizer, então, se for o caso, você chama U de 3H, né? Tá? Só que aí, para fazer, então, para fazer isso aqui, você tem que trocar todo você tem que trocar o 3, desculpa, você tem que trocar o H por U, né? Então vai ficar, aqui ficaria, para aparecer U aqui, você multiplica por 3. Tá? Aí só que para compensar, como fez aparecer um 3 aqui, você tem que multiplicar por um 3 aqui. Tá? E aí isso daqui fica, então, seria da forma f de p mais U menos f de p sobre U, né? Que é o limite que você usa para derivada. Tá? Então, se quiser, você pode escrever isso aqui, que isso aqui vai para L, né? Tá? Usando esse argumento aqui. Tá? Eu usei esse argumento, aí vai para L, ou você troca e escreve a G e aí você faz. Tanto faz, qualquer uma das duas formas funciona, só tem que ver o que faz mais sentido, né? Não sei, ficou claro ou está meio complicado ainda? Não, ficou claro sim, professor. Tá? Então aí você só precisa ver qual que acha mais fácil, né? Tá? Mas aí só, se escrever direitinho, aí acho que já dá para saber o que acontece. Tudo bem? Tá? Então aí você usa aqui 3H vai para 0, né? E aí isso aqui fica exatamente trocando 3. Se você trocar isso aqui por 3H, vai dar isso aqui, né? Tá? Aí usa a continuidade dessa função aqui, então vai dar. Tem algum item C ou é só item B? Professor, essa questão tem o C e a D ainda. Tá, Também. então vamos ver. Dá tempo de fazer, né? Tá, então qual que é o item C? Limite Limite de H tendendo a 0, H tendendo a 0. de F, Uhum. abre parênteses, P mais H, E mais H. fecha parênteses, menos F De P. de P menos H, Ah, P menos H. Ah, tá. Tem diferença. isso, Menos H. dividido Sobre por H. H. Tá, então o que acontece aqui? O que está faltando aqui? Então, a ideia sempre é fazer cair naquele limite que a gente conhece, né? Tá certo? Então, falta um P, F de P, né? Então, o que a gente faz é colocar ele artificialmente. Tá? Então, você faz isso aqui, né? F de P mais H menos F de P. Desculpa, aqui ficou grudado, não tá legal. F de P mais F de P menos F de P menos H. Tá? Aí divide por H, então eu posso escrever H assim, né? E eu posso separar aqui, né, o numerador em dois pedaços. Tá claro essa passagem daqui para cá?
Não, professor, eu não entendi. Tá? Então, Sim. você usa o fato que f de p menos f de p é zero. Né? Então, aqui você subtrai e depois você soma. Ah, tá, entendi. Tá? Então, quer dizer, então, o que está escrito aqui em cima é igual ao que está aqui embaixo, né? Tudo bem? Tá, então agora já dá para fazer um pedaço aqui. Isso aqui vai para onde? Vai pra L. Vai para L, né? Tá, então agora a gente tem que verificar onde que vai esse... Bom, deixa eu usar outra cor, né? Agora a gente tem que ver para onde que vai esse pedaço aqui, né? Tá? Então, para fazer isso aqui, a gente vai fazer mudança de variável. Então, vamos ver o limite quando h vai para zero de f de p menos f de p menos h sobre h. Tá. Então, alguém tem alguma ideia de qual é a mudança de variável que a gente pode fazer? Professor, eu não posso, nesse caso, multiplicar por -1 nos dois lados, porque ia mexer no outro lado, né? E aí ia dar errado. Não, mas por isso que a gente vai fazer separado. A gente só vai fazer esse daqui. Entendi. Tá? Entendi. Se você fosse tentar fazer isso aqui dentro, aí você ia bagunçar, né? Então, a gente vai usar o fato que se os dois limites existem, então a soma vai dar certo, né? Tá? Então, você faz... por isso que você pega isso aqui e faz em separado a conta. Então, aqui você pode multiplicar por menos em cima e embaixo, né? Vai ficar limite, quando h vai para zero, de f de p menos h, né? Menos f de p sobre h, né? Sobre menos H, né, professor? Desculpa, menos h. Isso. Tem razão. Tá, e agora? Substitui U por menos H. Isso. Vamos chamar... Vamos trocar de cor aqui de novo. Vamos chamar U de menos h, né? Então, quando h vai para zero, U vai para onde? Pra zero. Isso. Então, o limite de h não, U, né, agora. Então, o U vai para zero, né? Tá. Agora, o menos H é o U, né? Então, vai ficar F de P mais U. Menos F de P, né? Tá. Bom, acho que dá para ver ainda, né? Menos H é o U, né? Tá. Bom, agora esse limite aqui, quem que é? L. L. Tá? Porque qualquer coisa é só trocar o U por H que vê que é a mesma coisa, né? Então isso aqui dá L. Então isso aqui é L. Tá? Então, pelo que a gente viu aqui, tá? Só colocar aqui uma estrelinha, porque a gente fez conta em separado. Tá? Isso aqui vai para L. Tá? Então quanto que dá o limite agora? Então, como os dois limites existem, é só somar, né? Então vai dar 2L. Professor, Sim? o fato de multiplicar por -1 não afeta o fato de ser L, né? Porque a equação de cima já precisava ser multiplicada para -1 para satisfazer o limite. Não, então, na verdade, essa passagem do -1 foi feita aqui, né? Você multiplicou por -1 aqui e multiplicou por -1 aqui, né? Entendi. E aí você, Então, você já esses dois multiplicou limites são de cima, iguais, né? tá certo? Isso. Entendi. Então aqui não teve, a gente não fez alteração nenhuma, né? E aqui a gente fez uma mudança de variável e acertou a... Então fica sem sinal mesmo, né? Tá? Por causa da mudança de variável. Professor, Sim. por favor, o senhor poderia mostrar o slide retrasado? Sim.
Opa, peraí, eu tô indo para trás. Tá. O A? Esse daqui? Esse mesmo. Esse, só para eu dar um print aqui. Tá. O anterior. Depois eu mando o PDF de tudo, tá? Mas tá. mas, Obrigado. mas é bom fazer o print porque já aconteceu do computador travar e eu perder a informação também. Mas não é esse, não, é o outro. O anterior, peraí. Mais para trás ainda? Atrás, é. Esse aqui? Isso, obrigado. Tá. Peraí, aqui faltou cortar o T. Tá. Posso voltar então para a página anterior? A gente estava? Tá, então vamos ver. Aqui. Tá. Qual que é o item D? Limite Peraí. de H tendendo a zero Limite de H tendendo a zero. de F Uhum. de P menos H P menos H. menos Menos F de P F de P. Uhum. dividido por H. Dividido por H. Tá. Então, o que a gente faz aqui? Vai ficar semelhante ao como você fez o outro, não vai? Isso. Então, aqui. Substituir o Não, menos só que, H. só que a gente faz só. Primeiro a gente faz a mudança de variável, né? Isso, substituir o menos H. Isso. Então, U vai ser menos H. Só que agora vai aparecer um sinal, né? Para compensar, senão não sai, né? Tá? Mas aí. Mas fora isso é a mesma coisa, né? Então, limite. Tá, então agora, quando o H vai para zero, o U vai para zero, né? Tá certo? Agora o F vai ficar P mais U, né? Menos o F de P. E agora eu tenho que o H é menos U, né? Vai ficar menos U aqui, tá? Então, está tudo certinho, com exceção desse menos, então a gente coloca o menos para, isola o menos aqui, né? Então vai ficar, bom, se quiser ficar menos 1 vezes, só para ficar mais fácil de visualizar, F de P mais U, tá, bom, aqui no caso vamos colocar assim, né? Menos F de... Bom, eu não sei se tem muita gente que tem o costume de fazer isso, mas já aconteceu em prova da pessoa trabalhar desse jeito, né? Então, em vez dela colocar parênteses, ela fica fazendo distanciamento, né? Só que aí depois ela erra o distanciamento e ela confunde, né? E depois ela mesma escreve errado, então tá. Então escreva uns parênteses, né? Que aí evita confusão, né? Então aqui é a mesma coisa, a gente vai colocar só para não ter o problema de fazer erro aqui. Tá. Bom, agora então, isso aqui é exatamente o limite que a gente tem, né? Isso aqui é L, né? Aí tem o menos 1, então isso aqui dá Menos L. menos L. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tá, então vamos fazer o outro aqui agora que alguém pediu antes, né? Que é a derivada de x elevado a x, né? Tá, então isso aqui a gente tem que fazer como uma exponencial, né? Como é que a gente escreve isso aqui como uma exponencial? O x é e elevado a ln de x. Tá, então eu vou colocar parênteses aqui. Tá? Tá, então só para facilitar a visualização, deixa eu trocar esse parênteses por uma chave. Não, isso aqui não é chave. Como é que chama isso aqui? Tá bom, esse nome. Né? É o colchete.
colchete, isso. Isso aqui é colchete, né? Tá. Tá, então, isso aqui que está entre parênteses é o x, né? Isso aqui é o x. Tá? Então, agora você tem o quê? Potência você tá fazendo a potência duas vezes aqui, né? E isso aqui é igual a multiplicação, né? A gente vai usar a e elevado a ln de x vezes x linha. Então, agora isso aqui é uma composta, né? Então, vai ficar o quê? E de u linha é o E de u vezes u linha, né? Então, isso aqui é E de u, que é ele mesmo aqui, L de x vezes a derivada de ln de x vezes x, né? Tá. Agora, isso daqui é o x elevado a x mesmo. E aí a derivada vai ficar como aqui? Vai ficar derivada de, esse aqui é um produto, né? Então só lembrando f vezes g, não confundir com composta, né? Esse aqui é f' g mais f g'. Então vai ficar 1 sobre x, que é a derivada de ln de x, né? Vezes x, mais o ln de x vezes a derivada de x, que é 1. Tá, agora não tem mais, acabou a derivada aqui, então é só ajeitar, né? Então isso aqui é igual a x elevado a x multiplicado por 1 sobre x vezes x dá 1, e ln de x vezes 1 dá ln de x. Então vai ficar isso daqui no final. Ficou claro, Vinícius? Tá, então só repetindo rapidinho, né? Aqui a principal é você fazer aparecer o e aqui para poder aplicar a derivada, né? Que é a derivada de e elevado a u é e de u vezes u'. Uhum. Tá? E aí é a questão de fazer as contas depois. Tá. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente tem mais uns 13 minutinhos aqui. Eu acho que antes dessa dúvida, professor, o André Luiz tinha uma dúvida e que eu também tenho uma parecida. Ah, peraí, que às vezes eu não enxergo nada. A derivada de ln de x? Você não entendeu por que vale a derivada daquilo lá? Ou fazer conta com ela? É sobre a demonstração ou é alguma conta? Ah, demonstração? Tá, então é que a ln de x tem dois jeitos de você fazer a conta dele, né? Uma é usando função inversa e a outra é fazendo na mão mesmo, né? Então, qual das duas que você não entendeu? Ou as duas? Ah, tá bom. Tá, então vamos fazer. Quer dizer, isso aqui é o limite, por definição, isso aqui é limite de. Então, é o limite quando h vai para zero de L de x mais h menos ln de x sobre h, né? Tá, então aqui vai ter que usar a propriedade do ln, né? Isso aqui é igual a limite quando h vai para zero de... Tá, então o ln de a menos b, ln de a menos ln de b é igual a quanto? É o ln de
AB, né? Tá, então a primeira coisa que a gente faz é isso, né? Então vai ficar o ln de x mais h sobre x, né? E divide por h. Tá? Então, agora isso aqui é igual ao limite quando h vai para zero de ln de 1 mais h sobre x. Então, se você dividir por h, é a mesma coisa que multiplicar por um h aqui, né? Tá certo? Bem? Tá. Então, agora, você tem outra propriedade aqui, né? Que é c vezes ln de a é igual a ln de a elevado a c. Então, aqui o 1 sobre h está multiplicando, então isso aqui é igual ao limite quando h vai para zero do ln de 1 mais h sobre x elevado a 1 sobre h. Tá, agora a gente faz uma mudança de variável para poder cair naquele... Porque tinha esse limite aqui, né? 1 mais o limite. Quando u vai para zero, de 1 mais u sobre 1 sobre u, isso aqui dá o e. Tá? Então, a gente vai chamar o u... Deixa eu trocar de cor aqui. Chama o u de h sobre x só para aparecer esse limite aqui. Tá? Então, se eu fizer essa mudança, quando o h vai para zero, o u também vai para zero. Tá? Então, deixa eu voltar aqui. Então, vai ficar limite quando o u vai para zero. E aqui vai ficar o ln de 1 mais u. E aí fica 1 sobre h, quer dizer, então, vamos só ajeitar aqui, né? 1 sobre h igual a 1 sobre h é igual a 1 sobre u vezes 1x aqui, né? Então, isso aqui vai ficar não, 1 sobre u, né? 1 sobre u vezes 1 sobre x. Tá? Eu vou ter que continuar outra página aqui. A letra ficou muito grande. Tá? Mas agora, isso daqui, deixa eu só voltar aqui, ó. Então, esse 1 sobre x, ele sai para fora, né? Do jeito que estava aqui, né? Tá? Então, vai ficar igual ao limite quando u vai para zero de 1 sobre x. Aí o que sobra dentro agora é 1 mais u elevado a 1 sobre u. Tá? Agora, isso daqui, ele vai para e, tá certo? E o ln é contínuo, né? Ele é contínuo em e, né? Então, isso aqui vai dar ln de e, que é 1. Tá? Então, por causa disso, isso aqui vai dar 1 sobre x vezes 1, né? Quer dizer,
porque isso aqui vai dar ln de e, que é 1 sobre x. Tá? Então, com isso, a derivada do ln de x é 1 sobre x. Essa primeira demonstração ficou clara? Tá. Então, agora vamos fazer a outra. Tá? A outra a gente tem que usar a derivada de ax, né? Mas aí tem que só... Vamos escrever primeiro dessa forma, que acho que fica mais fácil. Tem f de x é e de x. E aí a função inversa do e de x é o ln de x, né? Tá, então o que a gente tinha era isso aqui, né? Que f, a gente sempre coloca o f menos 1 dentro, né? Para poder fazer a conta. Isso aqui é x, né? E daí então, pela regra da cadeia, você tem que f' calculado em f menos 1 de x vezes f a menos 1 linha de x é igual a 1, né? Que a derivada de x é 1. Tá, esse aqui seria o exemplo de uma derivação implícita, né? Bom, então, no caso aqui, então você tem que a derivada de f a menos 1 linha de x vai ser igual a 1 sobre f' de f a menos 1 de x, né? Tá, então agora o f de x, então nesse caso em particular, f a menos 1 é o ln, então a gente vai calcular ln de x linha. O f' de x quanto que é? É o e de x, né? A gente já viu? Então isso aqui vai ficar 1 sobre e elevado a x, né? Só que em vez de x é f menos 1 de x, então vai ficar ln de x. Agora, 1 elevado a e elevado a ln de x é 1 sobre x, né? Tá? Então aí ln de x linha é 1 sobre x. Tá? Só lembrando que nesses dois casos, quer dizer, nesse caso aqui, a gente está assumindo que o ln já é derivável. Tá? Nesse caso aqui, a gente está assumindo que o ln é contínuo, tá? Que a gente acabou não provando, né? A gente assumiu que a de x é contínua e que a função inversa de contínua é contínua. Tá? Quando a função tem inversa, né? Tá? Então, quando a função é objeção contínua, ela é contínua. Tá? Então, quer dizer, tirando esse fato, a gente prova então o que a gente quer. Tudo bem? Essa segunda demonstração ficou clara? Tá? Então aqui na verdade a gente está usando o teorema da função inversa que eu nem enunciei, tá? Que seria isso, né? Que a função inversa de uma função, quer dizer, que a inversa de quando a derivada é diferente de zero, a função inversa existe no próximo daquele ponto. Tá? Eu só não entendi ali em cima que você escreveu f de x igual a e elevado a x, depois f' de x também igual a e elevado a x. É porque a derivada da função é essa mesmo. Ah, sim. Tá? Então, e de x linha é e de x, né? A gente usa esse fato. Tá? Ah, entendi. E para provar isso, na verdade, a gente usa também essa relação aqui. Ó. A gente usa essa relação aqui, né? Para provar que e de x derivada de ax é e a x. Tudo bem? Entendi, tudo bem. Obrigado. Não. Alguém tem alguma outra? Bom, na verdade já deu meio-dia, né? Então, acho que talvez seja melhor a gente encerrar por hoje.